Muito que bem. Então, eu vou começar elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre maior, e vamos juntos agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, em nome de Deus, nesta hora, nesse estudo em que nós buscamos entender um pouco mais sobre a mediunidade. E pedimos que os benfeitores do nosso cantinho, trabalhadores espirituais que lá nos trazem sempre o seu amor, o seu carinho, sua atenção, possam nos visitar, cada um em seu lar, ajudando-nos no melhor entendimento daquilo que vamos ler e estudar. Profundamente gratos por esta oportunidade e ofertando a prece de Pai Nosso, em benefício do irmão mais necessitado, nós damos a nossa reunião de estudos por iniciada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, desculpe, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito que bem. Então, pessoal, nós estamos estudando, né, o capítulo 14, acho que é isso, só um segundinho. É, o capítulo 14, que fala sobre os diferentes tipos de médiuns, né, médiuns de efeitos físicos e assim por diante, como parte do estudo proposto pelo espírito Emmanuel no livro Seara dos Médiuns, né, na lição 48 do livro Seara dos Médiuns, e esse livro, na lição 48, fala sobre a diversidade, né, a formação dos médiuns, os diferentes tipos de médiuns, ok? Então, nós estamos estudando, então, agora eu preciso da ajuda dos universitários para me dizer em que item que nós paramos do livro dos médiuns. No 165, vai começar os médiuns audientes. Tá bom, deixa eu só escrever aqui. 165. Ok. Médiuns audientes. Então, tá bom. Então, vamos estudar a partir daqui. Você pode ler para nós, Gisele? Vamos lá. Médiuns audientes são os que ouvem a voz dos espíritos. Conforme já dissemos ao falar da pneumotofonia, trata-se de uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo das pessoas. De outras vezes, é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem, assim, conversar com os espíritos. Quando têm o hábito de se comunicar com determinados espíritos,
eles os reconhecem imediatamente pela natureza da voz. Quem não seja dotado desta faculdade pode igualmente conversar com o espírito, desde que disponha para auxiliá-lo de um médium audiente que desempenhe a função de intérprete. Esta faculdade é muito agradável quando o médium só ouve bons espíritos ou somente aqueles por quem chama. Entretanto, o quadro muda por completo quando um espírito mau se agarra a ele, fazendo-lhe ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis e, não raro, as mais inconvenientes. Em tal caso, cumpre ao médium livrar-se desses espíritos pelos meios que indicaremos no capítulo sobre a obsessão. Muito que bem. Na verdade, né, o Kardec, nesse finalzinho, ele está tratando de uma forma bem assim, bem direta, né? Que ele tem que se livrar dos espíritos maus que ficam ali atrapalhando ele, né? Atrapalhando o médium, fica ali fazendo com que ele ouça o tempo inteiro um monte de coisa e assim por diante. Então, na verdade, né, o ponto principal é que os médiuns, no começo do desenvolvimento da faculdade mediúnica, né, dada a sua condição de, bom, eu vou dizer assim, mais ou menos novato, né, que não conhece direito sobre a, a condição dos espíritos, que tipo, quem são os espíritos, o que que acontece, né, para ele se ligar aos bons espíritos, né, é difícil para ele discernir. Né? Da mesma maneira que o médium vidente. Então, muitas vezes, o médium vidente vê espíritos, sejam bons, sejam maus. Né? Lembrando sempre que a gente fala bons ou maus de uma forma mais, mais ligada, né, à, à condição de momento daqueles espíritos. Certo? Muito bem. Então, a mediunidade audiente, ou médium audiente, é aquele que escuta os espíritos. Então, ele conversa com os espíritos, é como se tivesse uma voz ali, falando com ele. Se ele já estudou um pouco do espiritismo, sobre a existência dos espíritos, né, ele vai perceber que tem uma coisa estranha a ele, né? Senão ele vai estar pensando sempre que ele vai estar conversando consigo mesmo. Embora o espírito possa dizer, olha, eu sou um espírito diferente de você, eu faço isso, eu faço aquilo, é outra coisa, certo? Senão ele não vai conseguir perceber. É uma situação complicada, efetivamente, né? Mas o médium ouve, e é só ele que ouve. Por isso, é uma mediunidade de efeitos subjetivos. Assim como o movimento de um objeto para lá e para cá é um, uma mediunidade de efeitos físicos, em que todos veem, né, o movimento daquele objeto para lá ou para cá, né? Na mediunidade audiente é só o médium que ouve. Da mesma maneira que na vidência, é só o médium que vê. Ele vai relatar. Por isso, alguém pode conversar com os espíritos por meio, né,
do intérprete. Quem que é o intérprete? É o médium, que ouve os espíritos. E quando a gente vai no atendimento fraterno, ali no nosso cantinho, e um espírito vem por intermédio de um médium, ou intui, ou fala no ouvido, né, de uma das pessoas que está auxiliando ali no atendimento, e geralmente é um médium que mantém o contato com os espíritos, o que era comum lá com o seu Fausto, por exemplo, né? Ficava a Leda, o seu Fausto, e às vezes tinha mais uma pessoa. Ou outra pessoa ficava ali, né? E o seu Fausto via e também ouvia os espíritos e conversava com os espíritos, né? Que queriam que se passasse para quem estava sendo atendido aquilo que o espírito estava querendo se expressar. Ou respondia a uma pergunta que lhe era feita, né? Agora, esse treinamento, né, vai se aperfeiçoando. O problema, e aí isso vale para todas as mediunidades, né, é que, dependendo da nossa condição moral, da nossa condição, né, vamos dizer assim, de abrirmos campo para a ação de espíritos maus, nós teremos o problema da obsessão, né? E por isso que lá no finalzinho deste item, o Kardec fala, olha, o espírito ficar falando as coisas mais inconvenientes, né? É muito comum, vocês já devem ter visto várias vezes, né? Aquelas pessoas que são andarilhos, estão andando sozinhos e tudo, e vão conversando com alguém. Ela ouve o espírito falando lá dentro do ouvido dela. É como se tivesse mesmo alguém ali. Para quem está olhando, só vê uma pessoa, mas essa pessoa está conversando, fala assim, coitada, falando sozinho. Às vezes não está falando sozinho, não, tem lá a sua companhia mesmo. Mas aí, nesse caso, nós estamos falando de uma mediunidade involuntária. Aqui no nosso estudo, nós estamos falando do médium, né, que está estudando, está desenvolvendo a mediunidade e é consciente do tipo de mediunidade que tem. Ok? Dúvidas? Perguntas? Alguém tinha aberto aqui a imagem e queria fazer pergunta ou falar alguma coisa. Olha, é o Faustinho. Não, foi eu que entrei, Que legal. aí Foi? eu fechei porque eu estava chegando naquela hora. É. Mas aí eu estava ouvindo o que você falou do meu pai lá na sala de atendimento. Né? Não eram só as coisas boas que ele ouvia, viu? Também sei disso. Ele ouvia dos espíritos que acompanhavam a gente, né? Não, é que ele estava lá, a Leda dava o que fazer para segurar ele, porque às vezes a pessoa chegava, retorno da primeira vez, e ele olhava para os dois banquinhos e os gêmeos estavam bravos. Porque eles falavam assim para ele, ela não fez o que foi pedido. E aí ele perguntava, fez o que foi pedido? Fiz todos os dias. E aí a Leda tinha que segurar ele, porque eles ficavam bravos, ele sentia a braveza dos dois e queria, né? Então, era bem interessante isso. E depois, o que você estava falando, Eduardo, eu até já contei essa história. Meu pai, antes de ele vir para o Espiritismo, a gente morava em Casabranca ainda, e isso foi lá na década de final de 60, começo de 70. Ele viajava para Campinas para buscar gasolina para o posto.
Aham. e para alguns lugares lá da região, fazenda do Nestor Correia, para um outro posto que tinha lá, e naquela época ele vinha por Porto Ferreira. Ele saía de Casabranca, passava por Santa Cruz das Palmeiras, entrava para Pirassununga, saía ali no trevo de Porto Ferreira e vinha embora. Só que quando chegava no posto Rocim, em Pirassununga, ele olhava para o lado e estava lá alguém sentado junto com ele. Às vezes era um, às vezes era dois, e ele passava quase todas as viagens que ele ia por ali conversando com alguém. Então, era médico, era dentista, era mecânico, era. E por que que acontecia lá no posto Rocim? Sempre que ele chegava ali, porque no posto Rocinho, um pouco antes do posto, tinha um posto rodoviário. Que ele passava o posto rodoviário, aí tem mais ou menos uns quase 1 quilômetro de pista, tem o posto Rocinho, né? E então ele vinha, era todo tipo de espírito. Às vezes vinha leproso, vinha ranceniano, vinha. E ia conversando com ele. E aí ele chegava em casa e contava para minha mãe. E nós só viemos saber disso depois que a gente estava maior, né? Que a gente já estava mais crescido. E aí que a gente começou a entender algumas coisas. Mas a minha mãe nunca falou nada assim para a gente de falar para ele que ele precisava mudar, né? E às vezes ele ia na igreja matriz, que ele não gostava de ir porque ele falava que lá era desfile de moda. E aí Sei. ele ficava olhando para o padre e ele falava assim, às vezes, ó, aquela hóstia escureceu. Ah, essa está branquinha. Era, era assim a mediunidade. E ele era católico, né? Uhum. Ele era católico. Mas são coisas bem interessantes. Mas ele via as coisas, né? Via. Ele via, inclusive, quando ele estava na frente do posto, tinha, olhando de frente, do lado direito, do lado esquerdo, tinha um lugar ali que ele consertava pneu de caminhão, de trator, né? Naquela época não tinha pneu sem câmara, era tudo com câmera. Uhum. Então eu tinha que desmontar, tirar a câmera, consertar. E às vezes ele estava lá desmontando o pneu, ele virava e falou assim: ah, não pode ir lá no banheiro não, você vai sujar tudo lá embaixo, não pode ir lá não. E todo mundo ficava olhando com quem que ele estava falando. E, Eduardo, era tão natural para ele isso que as falas dele eram espontâneas. Então, deixa eu fazer uma pergunta que sempre tive curiosidade. Ora, se o seu pai via e falava com os espíritos, e ele sabia que era coisa que não era da cabeça dele, ele sabia que estava acontecendo. Ele não queria ir para o espiritismo ou ele não sabia do espiritismo? Não, ele sabia porque a minha mãe, ela, quando ele comentava com ela explicava algumas coisas para ele, mas ela nunca forçou ele. Não, tudo bem. E ele tinha, assim, ele gostava muito de ir na missa. Entanto que, na maioria das vezes, ele ia na missa do bairro São João, que era uma igrejinha mais simples ali perto, que era o bairro das pessoas mais simples da cidade, ou ele ia lá na igreja do Desterro, que era dos franciscanos, que também eram pessoas dali de perto, que iam lá na igreja, e era mais simples. E ele se sentia bem lá. Uhum. Ele Entendi. conviveu com isso desde pequeno, porque ele ajudava na Santa Casa, as irmãs da Santa Casa. Depois que ele começou a dirigir, ele pegava ambulância, ia buscar pessoas para ter filho, para trazer para a Santa Casa, que estavam doentes. Então, ele sempre fez parte. Um pouco, ele não foi coroinho. Mas, quando ele ia na igreja do Desterro, tinha o irmão Roberto e falava assim para ele: meu filho, teu lugar não é aqui. Uhum. Falava assim, todas as vezes ele falava, teu lugar não é aqui. E um dia foi até interessante. Não sei com quem que meu pai estava brigado lá na época. Ele
Ele estava chegando lá na igreja do Desterro, ele falou assim, filho, eu preciso conversar com você. Chamou ele de lado e falou assim, olha, lá na sua casa, no seu quarto, naquela cômoda, você tem dentro da segunda gaveta, tem uma coisa lá que você precisa tirar de lá, para você não fazer uma bobagem. Era uma garrucha que meu avô tinha dado para ele, Nossa. que tinha sido herança do pai dele, do avô dele, né? Do pai dele. Ele falou, você precisa tirar aquilo lá de lá, você tem que dar um sumiço naquilo, porque você vai fazer uma bobagem. E aí ele chegou em casa, comentou com a minha mãe falou, então faça. Então ele sabia, mas a Lídia também, ele estava junto com meu avô. Meu avô era espírita. E viajando na estrada, passou uma perua Kombi por eles, um olhou para o outro, e ele falou assim, seu Zerlino, o senhor viu o que eu vi? Ele falou, vi. Vai acontecer. A perua passou por eles numa descida. Quando ela acabou de subir a subida que tinha na frente, ela capotou e morreu as pessoas. E os dois viram. Só que ele nunca falou para ele, olha, você tem mediunidade, você precisa cuidar disso. Não, sempre respeitou. E às vezes ele via. Meu avô estava andando com ele, o pai da minha mãe, ele olhava assim, meu avô fazia assim para ele. E via uma caveira perto da pessoa. Então ele já sabia que aquela pessoa... Ela você ia morrer. Ela já estava indo embora. Mas nunca, assim, ele sabia disso, porque às vezes ele ouvia a Lídia conversando, a Leda conversando, meu avô, sempre. Na casa da minha mãe sempre teve a conversa sobre a doutrina, mas sempre respeitando ele. No entanto, chegou uma hora que, né, um dos fatos principais foi quando na igreja de Mujimirim ele viu o acidente do ônibus da Cristália, atrás do padre. 35 pessoas desencarnando. Ele ficou apavorado. Aí aconteceu mais uma coisa depois, e ele falou para a Leda, não aguento mais. Não dá mais, eu quero começar, porque porque ele não se conformava, né? Ele passou a ser coisas assim que mexeram intimamente com ele, e ele falou assim, eu vejo isso e não posso fazer nada. Então aí ele começou a... Mas sempre foi assim. Então, então o seu pai tinha uma mediunidade muito ampla, né? Ele via, ele conversava, ele recebia espíritos e assim por diante. Então, era uma mediunidade bastante com vários tipos, né? Que a gente chamaria de mediunidade, né? Engraçado, Eduardo, que o irmão Bento, muito poucas vezes chamou a atenção dele. Ele, assim, de vez em quando, ele orientava ele em algumas coisas, mas nunca dizia assim, olha, você tem que fazer isso. Não, não era. Isso a gente sabe porque a Leda contava para a gente, porque ele conversava com ela e com a Lídia. Olha, o irmão Bento chegou e falou isso. E aí elas ficavam, né? E aí conversavam com ele. Ele falou assim, mas você não pode, por que ele não fala? Ele falou, Fausto, ele nunca vai tirar o seu livre-arbítrio. Então ele nunca, mesmo quando ele estava com um problema no coração, o irmão Bento só falou assim para ele, não deixe de ir no médico. Porque ele achava que podia ser, né, porque ele sentia, ele percebia as coisas, ele via, ele passava perto de alguém, ele sentia. Várias vezes, uma vez, inclusive, ele desceu do ônibus aqui em frente ao Paulinense, agarrou no poste e ajoelhou no chão lá. Aí levou para o pronto-socorro, um amigo passando levou para lá, o médico, ele com a boca torta, com a mão virada,
o médico medindo a pressão estava normal, 13/8, o batimento estava normal, e ele daquele jeito, o médico não sabia o que fazer. Aí nós chegamos, eu falei, doutor, você me dá 5 minutos com ele. Por 3. Tá bom. Aí ele saiu, nós fizemos uma prece, eu e minha mãe demos um passe nele. Quando o médico voltou, ele estava sentado na cama normal. Ele olhou assustado. O que é isso? Não, doutor, Eu falo assim, eu curei ele, doutor. Isso. quem é o médico que cuida dele? É o doutor Bonilha. Então, por favor, leva urgente lá para o doutor Bonilha ver ele, porque isso não é normal. Então, era assim, né? Ele tinha todas essas... E a Lídia, a Leda e minha mãe sempre prestaram muita atenção nele. Porque às vezes percebia que ele estava vendo alguma coisa, estava percebendo, mas não falava. Muito bem, vamos continuar. Depois você fala mais do seu pai, que tem Não, muita continuidade aqui. Chega! Ai, ai. Lisete, vamos em frente. Então, alguém tem alguma dúvida aqui sobre os médiuns audientes? Não? Então, vamos lá. Médiuns falantes. 166. Os médiuns audientes, os que apenas transmitem o que ouvem, não são, a bem dizer, médiuns falantes. Estes últimos, na maior parte das vezes, nada ouvem. Neles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. Quando quer comunicar-se, o espírito se serve dos órgãos mais flexíveis que encontra no médium. De um, utiliza a mão, de outro, a palavra, de um terceiro, os ouvidos. O médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até mesmo fora do alcance de sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado em estado normal, raramente se lembra do que disse. Em suma, nele a palavra é um instrumento de que se serve o espírito, com o qual uma terceira pessoa pode comunicar-se, como faz com o auxílio de um médium audiente. Nem sempre, porém, a passividade do médium falante é tão completa assim. Alguns têm intuição do que dizem, no momento exato em que pronunciam as palavras. Voltaremos a falar desta variedade de médiuns quando tratarmos dos médiuns intuitivos. Muito bem. Na verdade, né, praticamente todos os trabalhos do nosso grupo, do nosso cantinho, né, nos trabalhos mediúnicos, de segunda-feira, de quarta-feira, tem de manhã e 2 grupos à noite, e o de quinta-feira, né? Nós temos basicamente os médiuns falantes. E é lógico que tem os médiuns também que são videntes, tem aqueles que ouvem também, né? Mas a grande maioria é o de médium falante. E hoje se costuma falar de médium de psicofonia, né? A psicofonia, ou seja, falar, né? Psiquicamente. Né? Muito bem. A psicofonia, então, é um meio de nós conversarmos com os espíritos. Na época do Kardec, embora nós tivéssemos diversos tipos de trabalhos, como Kardec trabalhava principalmente com os médiuns escreventes ou psicógrafos, como era o Chico Xavier, por exemplo, né? Por que ele fazia isso, principalmente? Porque você gravava, né? Tava na escrita, você fazia a pergunta e o espírito respondia aquilo. Então, você tinha gravada a informação. Né? E
era muito mais difícil estabelecer um diálogo, como esse que nós tivemos aqui, eu e o Faustinho, né? No trabalho mediúnico, praticamente todos os médiuns são médiuns falantes, são médiuns de psicofonia, psicofônicos, né? Eles falam aquilo que o espírito quer falar. E aí, na verdade, existe uma gradação bastante grande, né, do nível de consciência do médium sobre aquilo que o espírito está falando, né? Então, na psicofonia, você tem aquilo que lá no finalzinho desse item 166, o Kardec fala dos médiuns intuitivos, né? O médium intuitivo é aquele que, quando ele está expondo uma ideia, na verdade, o espírito intuiu o médium para falar aquilo. Nos livros do André Luiz, em muitos momentos, nós vemos isso acontecer, né? O espírito do mentor espiritual vai lá e induz a criança, o, um jovem, a mulher, a falar determinadas coisas, a fazer uma prece, né, chamando a atenção para o problema que precisa ser tratado ali, né? Intui a criança a falar alguma coisa, né? Então, ele dá a intuição praticamente definindo aquilo que a pessoa vai falar. Neste momento, aquela pessoa se torna médium intuitivo. Ok? Ele é intuído a falar e ele fala. Mas não necessariamente ele é médium no sentido daquilo que nós estamos estudando aqui. Ok? Muito bem. Chegando no ponto de nós estarmos estudando sobre a mediunidade, então, os que estão aqui são médiums, né? Portanto, estão desenvolvendo a mediunidade, sabendo que estão fazendo isso, portanto, para, para nós aqui, não tem essa de eu não estou sabendo das coisas, não, nós somos todos aqui sabendo da mediunidade. Muito bem. Você pode ser um médium intuitivo, então, o espírito se utiliza da fala, da sua, do seu sistema para intuir você a falar, né? Então, geralmente, quando nós temos um palestrante, o Divaldo, ele vivia falando intuitivamente, né? Ele não ficava, o que era muito comum há um tempo atrás a gente falar, né? Com o espírito incorporado nele, né? A gente sempre fica pensando nisso, que o espírito entra dentro do nosso corpo para falar, né? Não, não tem isso, né? O nosso corpo é nosso. O que existe é uma troca fluídica. O médium tem o seu perispírito expandido, certo? E existe a aproximação do espírito, uma troca fluídica, e o espírito, então, se aproveita dessa, dessa, é, dessa aproximação para transmitir o seu pensamento, os seus sentimentos, aquilo que ele está passando, seja coisas boas ou sejam coisas dolorosas, né? E o médium vai sentir aquilo que o espírito está lhe passando.
Agora, essa sensação pode ser maior ou menor, e a intuição, né, é aquela em que o médium fala aquilo que o espírito quer que ele fale. E pode ser consciente ou inconsciente. Quando a gente fala inconsciente, não quer dizer que o médium não esteja participando da comunicação. Ele só não guarda na sua memória aquilo que está sendo falado, por seu intermédio. E esse grau de, vamos dizer assim, consciência, né, é muito variado na psicofonia. A grande vantagem da psicofonia, e isso no Brasil ficou muito, muito patente, é a possibilidade de você atender e auxiliar os espíritos necessitados de esclarecimento da sua situação no plano espiritual. Pode acontecer de vir um bom espírito e falar por intermédio do médium? Claro que pode. Se é um bom espírito, né, ele vai trazer uma influência boa, benéfica, o médium vai se sentir bem. E o espírito vai falar por seu intermédio, né? E, dependendo do grau de consciência do médium, ele vai tomar consciência daquilo e, de uma certa forma, interpretar aquilo que o espírito está querendo falar. Daí que, muitas vezes, durante a comunicação mediúnica, pode acontecer do dialogador, aquela pessoa que está conversando com o espírito, certo? Perceber uma ou outra nuance típica do médium. Certo? Por quê? Porque o médium é parte integrante da comunicação. Mas você tem também aquilo que o espírito pode trazer, pimba, sem que o médium tenha noção alguma daquilo que o espírito está trazendo e está falando. E depois ele também não lembra nada. Se alguém não gravar, o médium foi literalmente, né, um, um meio de comunicação do espírito comunicante com aqueles que ele precisava conversar. E o médium não guarda nada, não sabe de nada. E tem outras vezes que o médium guarda tudo. Então, é uma variedade muito grande do nível de consciência que o médium tem nas comunicações. E é lógico que, quando vem um espírito sofrendo muito, e dado que na psicofonia o que nós temos, né, é basicamente uma troca fluídica muito grande, em que o espírito passa para o médium, né, tudo aquilo que ele está sentindo, o médium pode sentir dor, sim. Ele pode se contorcer se o espírito trouxer na sua mente, né, trouxer algum tipo de deficiência. Ah, ele morreu com, sei lá, dor de estômago, vamos dizer assim. Ah, sofre, dói o estômago. Ah, foi perfurado o coração. Ah, dói o coração. E o médium sofre aquela dor por alguns minutos até o espírito ser esclarecido da sua situação. Tá? Mas o médium falante, né,
nada mais é do que um intérprete que vai ter mais ou menos consciência, dependendo da sua mediunidade, do quanto que ele traz de consciência das comunicações. Dúvidas? Coisas que aconteceram e que vocês gostariam de relatar? Ou ficaram com alguma dúvida? Faustinho? Eduardo, no começo da minha mediunidade, eu tive muita preocupação com relação a isso, porque me vinham umas coisas na cabeça que estavam fora do meu controle. E eu ficava na dúvida se estava certo ou se estava errado. Lá em Mojimirim era assim, muito constante isso. E aí a Lídia, mais a Lídia, que a Lídia tinha uma percepção impressionante, né? Então ela me ajudou muito nessa época. E depois, quando nós viemos para Paulínia, que começou o nosso cantinho aqui, também teve várias vezes que eu ficava na dúvida se... Porque eu lembrava de algumas coisas, mas não lembrava de tudo. Lembrava de pedacinhos, sabe? Uhum. E aí, até que um dia, eu estava lá e eu comecei a sentir a aproximação do irmão Bento. Certo. E meu pai viu. E só que ele não falou nada, ele ficou quieto. Uhum. Começou a me dar um medo, Eduardo. Medo por quê? Você achava que o irmão Bento só Não, podia vir pelo seu mas pai? veja, assim, eu entendia isso como uma responsabilidade muito grande, uma coisa... Não tinha moral para isso. Que não, Não, Faustinho. devido às circunstâncias que tinham. Isso foi há 35 anos, 36 anos atrás. Estava... Bom, até que um dia, o que aconteceu? Eu paguei. O Se quê? assisti e eu apaguei. Ah, E aí, depois de um tempo, eu voltei. E aí eu falei assim, eu acho que eu dormi. Aí, o que eles começaram a fazer? Quando eu precisava falar, eles me apagavam e deixava eu livre. Então, e às vezes hoje, algumas coisas que acontecem, algumas comunicações, também assim eu dou um apagãozinho. Aí vem e fala que precisa. Então, agora eu posso dizer para você, quem está começando é difícil, porque algumas vezes vem umas coisas na cabeça que é complicado, né? Eu, por exemplo, quando chegou o espanhol, o chinesinho e o gago, o aprendiz que começou a trabalhar com a gente lá no cantinho, eu chegava nos lugares assim, eu ia às vezes na livraria Saraiva, ali no Shopping Dom Pedro, eu ficava procurando livros de acupuntura, de Duin, de esses livros de medicina oriental, né? sim. E eu tô lá, o que você está fazendo aí? Essas coisas não é para você, não. Aí daqui a pouco, Eduardo, quando eu dava conta de mim, eu estava lá no livro de matemática, de mecânica, estava em outro lugar. Teve uma vez que, quando eu me dei conta, eu estava dentro das lojas americanas do outro lado. Uhum. Um outro fato que aconteceu foi no consultório do Dr. Marcos. Eu estava lá, ele tem aqueles bonequinhos de acupuntura que fica cheio de furinho. Você já viu esses bonequinhos? Não. Tem uns bonequinhos tem os pontos de acupuntura. Eu estava lá, eu fiquei olhando para aquilo, aí eu olhava e começava a botar o dedo assim. Que interessante, isso aqui é isso é isso. Aí o Marcos chegou, entrou na sala, pegou o bonequinho e botou dentro do armário. Eu falei, ai, Jesus amado. Até que eu
me dei conta e parei de ficar vendo essas coisas, né? Não procurei mais. Mas, às vezes, tinha criança, quando me pediam para ir dar passe em filho de alguém, eu chegava, eu punha a mão em alguns lugares e eu começava a sentir as energias, né? E algumas crianças já estavam beirando 7, 8 anos, parou, não sentia mais nada. Mas crianças menores, 2, 3, 4 anos, teve uma época que eu sentia bastante. Uhum. E isso, assim, a Leda e a Lídia me ajudaram muito nisso, né? Porque eu não conseguia entender certas coisas. Às vezes era mais complicado do que eu pensava. Mas passei. Uhum. Né, então, queria só comentar, né, que essa ação dos espíritos sobre nós, principalmente olhando, né, no nosso trabalho mediúnico, né, é, é preciso ter muita tranquilidade, né, porque muitas vezes a variação da sensibilidade de um médium para o outro é muito grande. Então, você está lá, você não sabe efetivamente se aquilo que você está falando é seu ou é do outro espírito. E aí, né, eu tenho percebido isso, porque eu estou treinando psicografia, né? E aí, cara, olha, eu garanto para vocês, é muito difícil. Porque eu sempre falei assim, o espírito se utiliza daquilo que o médium tem na cabeça. Então, se ele quer falar sobre um determinado assunto, ele escolhe um médium. Se quer falar sobre outro, ele pode escolher outro médium que tenha mais facilidade para tratar daquele assunto. Por exemplo, como a minha mente ela é treinada principalmente do ponto de vista prático, né, do racional, né? Se o espírito quiser falar sobre algum tema que precisa mais desta visão e meu cérebro é treinado e tem coisas mais racionais, mais ligadas às ciências exatas e assim por diante, ele vai se utilizar de mim. Mas se ele quiser falar, né, de coisas que tocam mais o coração das pessoas, tal, geralmente ele vai procurar um médium ou uma médium que expressa com mais tranquilidade as coisas do coração. Não quer dizer que eu não chore. Vocês viram lá, quem estava assistindo o encerramento lá, deve ter visto. Me colocaram para cantar junto com o pessoal do coral. Tá bom, fui lá cantar. Mas eu não conseguia cantar, pelo menos algumas músicas. Eu chorava. Então, não quer dizer que eu não tenha sentimentos. Mas na hora que tem que passar alguma coisa de sentimento, eu tenho mais dificuldade, né? Então, o médium ele está preparado e o espírito se utiliza do médium para trazer aquilo que ele necessita e ele vai usar o médium que é o melhor para que aquela comunicação ocorra. Só que aí o médium não sabe necessariamente se ele está fazendo e falando a coisa certa. Como que ele vai saber? E aí é que vem, né, um ponto muito importante, que é o esclarecedor, né, aquela pessoa.
A gente chama de esclarecedor, já falavam de doutrinador, falavam, né? Hoje a gente usa, fica melhor a palavra dialogador, aquela pessoa que dialoga, conversa, né, com o espírito, né? É ele que vai conduzir a conversa, o tratamento com o espírito. E se for o espírito do médium que estiver falando ali, é o espírito do médium que está precisando do esclarecimento da situação. Então, não interessa se é o espírito do médium, se é um espírito à parte que está ali, realmente passando para o médium alguma coisa. E isso vai variar muito, né, desse nível de confiança, de consciência, né, que eu estava falando. Fala, Faustinho. Então, Eduardo, e aí que o dialogador precisa ter bastante cuidado, né? Porque já várias vezes o espírito está falando uma coisa e o dialogador está lá do outro lado do terreno fazendo outra coisa lá. Isso. Pois é, mas aí é um ponto que é fundamental, né? Quando a gente trata do fenômeno mediúnico, quase sempre a gente coloca nas mãos do médium a questão. Mas, na verdade, não é, né? Num trabalho mediúnico como o nosso, o dialogador não basta ter bons sentimentos para conversar. Ele precisa estudar. Ele precisa conhecer como que aquele médium ou o outro médium se manifesta, como que aquilo ocorre com o médium. E que ele também é um médium, que ele é intuído pelos espíritos para falar. Se ele não der essa abertura para a equipe espiritual se utilizar, né, do momento para atingir o objetivo da conversa com o espírito, certo? Vai acontecer isso que você falou. Certo? E o médium E aí a pergunta é assim: o médium tem que interferir ou não? Ele pode ficar inseguro, né, Eduardo? Se for um médium que está começando, está no começo, ou que talvez não tenha muita experiência com o tipo de trabalho, dependendo do trabalho que está sendo realizado, né? Ele pode ficar inseguro. E se ele não tiver esclarecimento para isso, não tiver uma conversa, não tiver alguém que oriente ele pode se fechar. Então, vou perguntar para você, que é um médium experiente, que está de longa... Você interfere? Não. Não interfere? Não. E eu passei uma... Mas você percebe que o dialogador não está chegando no ponto que precisa. Percebe. E depois, você conversa com o dirigente? Hoje eu converso. Hoje você conversa, né? Antigamente não, né? Lá atrás, não. Algumas vezes eu conversei, sim, mas não adiantou muito. Inclusive, teve um fato que aconteceu em Divinolândia. A gente tinha ido lá e eu entrei numa sala e estava lá o Marino. E a hora que eu entrei, eu cheguei no meio da sala, a Sorizinha se aproximou. E eu comecei a sentir aquela aproximação dela, os pés começaram a entortar, a perna começou a ficar virada, o braço começou a virar, a boca mexeu, eu fui encostando, algumas pessoas que estavam ali comigo me encostaram na parede, aí a Leda veio
Faustinho, você não pode, aqui não é lugar disso. Eu não conseguia falar que eu não conseguia segurar aquilo, que eu não conseguia controlar aquilo. Uhum. Aí ela estendeu o braço, pegou o Marino chegou perto, ela abraçou ele e foi embora. E eu fiquei ali em frangalhos. Bom, tomei um pega da Lídia, tomei um pega da Leda, né, porque eu deixei isso acontecer, e aí saiu. Semana seguinte, Marino partiu. Uhum. E aí, quando eu saí de lá, eu falei para a gente, como é que vocês acham que eu tinha condição de me controlar? Não tive jeito. Não tive jeito. Não, mas você precisa. Eu falei, tenta, tenta. É. É isso. Controla vocês, É. então. É muito complicado isso daí mesmo. Muito complicado. Mas a variação é muito grande, né, desses sentimentos, dessas coisas, e o médium, essa é a minha visão, Eduardo, hein? Tá bom? O médium pode falar o seguinte, ele pode parar a comunicação e falar o seguinte, olha, o espírito está falando algumas coisas, não é nessa direção que você está indo a conversa. Se o médium tiver esta consciência. Agora, acontece que às vezes o médium não tem consciência. E o dialogador precisa entender que ele precisa estar prestando atenção naquilo que o espírito está falando, mas é que tem dialogador que quer doutrinar o espírito. Está falando. Então, o doutrinador fala, e não ouve o espírito. É por isso que você está falando que às vezes acontece, o espírito está falando umas coisas e o médium está indo lá para o outro lado. Não é? Olha, nós vamos ter que parar por hoje. Na semana que vem é a última reunião de estudos do ano, tá ok? Aí a gente só retoma em janeiro. Então, terça-feira que vem é a última, beleza? Cecília, quer fazer a prece de encerramento para nós e o início do outro estudo? Pois não, Eduardo. Obrigado. Então vamos mais uma vez agradecer por esse momento de estudo, pela dedicação do nosso irmão Eduardo para conosco. Agradecemos também a ajuda dos irmãos que nos assistiram. Agradecemos também a companhia dos irmãos que também junto conosco vieram aprender. Que Deus os abençoe. Que esta prece de gratidão, Senhor, possa envolver no próximo estudo nosso irmão Antônio, na direção, que seja um estudo proveituoso, onde todos possam compreender tudo que for necessário. Que a nossa prece possa ficar na sala 1, para ajudar os nossos irmãos espirituais, socorristas da casa, em todos os pedidos que ali chegam constantemente. Com o nosso amor, nosso carinho, a nossa gratidão, encerramos assim. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita, Pai, a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, da mesma maneira em que vamos perdoando os nossos devedores e ofensores. E não nos deixe entregues às tentações e livra-nos, Pai, de todo o mal.
todo mau pensamento, sentimento e ações que possa existir ainda dentro de cada um de nós. E se assim pedimos, é porque guardamos a certeza que em tuas mãos reside todo o reino, todo o poder e toda a glória, para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus.